voltar novamente a essa casa aqui, né? O Eduardo fez o convite novamente para estar aqui, para proferir uma palestra para vocês, trazer um pouco da nossa vivência lá na Defensoria Pública. Eu também fui aluno aqui dessa universidade, mas também junto com o Eduardo em Goiânia, e aqui tenho a honra de dizer para vocês que tem um ex-aluno de vocês que trabalha comigo, no Ministério Público lá, do Dr. Marcos Brant, formou aqui em 98. Você estava vendo a placa lá, quer dizer que aqui formam bons profissionais, boas pessoas e, assim, essas pessoas, como eu estou lá, que trabalham comigo, uma pessoa muito querida lá na cidade de Barros Garças, lá no curso, e eu poderia deixar aqui, fazer esse registro aqui e dizer para vocês que é muito prazeroso palestrar para alunos da Universidade Federal, porque sei da qualidade técnica da plateia e esforçarei ao máximo para poder passar com maestria o tema que vai ser proposto para vocês. E não poderia também deixar de agradecer ao Eduardo por esse convite, né? E também pela gratidão que eu tenho pela Universidade Federal de Goiás, que é uma universidade que eu tenho um carinho muito grande, e principalmente aqui no campus de Goiás, que sempre me foi dada a oportunidade para utilizar a palavra. E o tema que eu proponho para vocês, sem maiores delongas, eu vou trazer aqui um paralelo entre a Defensoria Pública, instituição nova, que pode inspirar vários alunos aqui para ingressar nessa carreira brilhante, e fazer a correlação da nossa legitimidade nas ações coletivas, normalmente na seara ambiental. Então essa será a nossa tônica dessa palestra de hoje, certo? E para iniciar o debate aqui, eu trago para vocês a seguinte discussão teórica. Qual que é a natureza jurídica do defensor público? O que é natureza jurídica? Natureza jurídica, isso, logo que eu ingressei na Universidade Federal, eu não sabia o que era natureza jurídica. Natureza jurídica nada mais é o que é isso para o direito? Ou seja, o que é o defensor público para o direito? Para vocês, trago uma definição bem simples aqui do professor Gustavo Gorosini, que é um doutrinador, defensor público do estado de Minas Gerais. Tem um livro publicado sobre defensoria pública, que ele traz a seguinte definição sobre defensor público. Defensor público é o agente político de transformação social. O que seria isso? O defensor público é aquele profissional jurídico que possibilita que aquela pessoa que não detém condições econômicas, financeiras, de custear o seu pleito jurídico, ou seja, o defensor público possibilita que essa pessoa que não detém condição econômica possa ter acesso à justiça de forma igualitária a uma pessoa que detém condições econômicas de contratar um advogado. Daí, essa definição. Então, o defensor público é aquele agente político que possibilita que pessoa que não detém condições financeiras possa ter o acesso à justiça. Ou seja, ele pode ingressar em juízo, ele pode fazer seu acordo, ele pode buscar a solução do seu problema de consumidor, ele pode buscar a tutela jurisdicional para conseguir um medicamento, conseguir um tratamento de saúde. Então isso é a definição do defensor público. E é uma profissão, é uma carreira jurídica prevista na Constituição Federal e tem uma grande importância, principalmente com a recente reforma da emenda constitucional 80, que trouxe uma nova redação ao artigo 134 da Constituição Federal, que eu vou falar logo adiante para vocês.
Então, se forem indagados algum dia, o que é o defensor público? Não se esqueçam, é o agente político de transformação social, possibilitando que pessoas que não têm acesso a direito nenhum possam ter acesso ao direito. Então, muito importante essa carreira e muito importante falar no estado de Goiás, que é o estado da federação mais omisso constitucionalmente em relação à defensoria pública, porque nós tivemos recentemente a posse de 18 defensores públicos aqui, o que é muito insuficiente para a demanda do estado de Goiás, que, por exemplo, na cidade de Goiás não temos defensores públicos. E aí, daí a importância das minhas palavras aqui, para trazer o quê? Um pouco de conhecimento dessa instituição nova, que pode inspirar vários colegas aqui a ingressar nessa carreira brilhante, mas que exige um certo dom social para o profissional que nela ingressar. Ou seja, o defensor público ele deve ter uma sensibilidade social muito grande para atender pessoas que não detêm condições financeiras e ter o cheiro do povo, saber, entender que aquela pessoa que chega na defensoria pública de chinela havaiana, bermuda e sem um cheiro agradável, não está ali naquelas condições porque ela quer, mas é porque a sociedade impôs que ela ficasse daquele jeito, e ali ela encontra a última voz, o último socorro que ela pode ter, que o defensor público tem que ter essa sensibilidade social. E daí a necessidade de pessoas que tenham um certo dom social, que tenham um tino para receber pessoas que não têm condições financeiras. Então essa é a coisa jurídica. E aí eu passo aqui uma discussão também no segundo tópico aqui, qual seria a distinção entre o advogado e o defensor público. Porque muita gente confunde a carreira do defensor público com a profissão de advogado, totalmente diferente. Por quê? O advogado é aquele profissional que passa no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e vai exercer a advocacia privada. Ou seja, ele vai selecionar a clientela que ele vai assistir. Já o defensor público, nós somos escolhidos. Eu não escolho a minha clientela. Os meus assistidos me escolhem. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença, a carreira da defensoria pública, ela exige que você passe um concurso concorrido de provas e títulos, idêntico à carreira da magistratura e à carreira do Ministério Público. E aí eu chego na seguinte discussão: o defensor público precisa de ter OAB ou não? O entendimento que tem prevalecido no âmbito interno das defensorias públicas é de que o defensor público não precisa ingressar nos quadros da OAB. No entanto, eu tenho observado que na maioria dos editais de concurso de defensoria pública exige que haja a prévia aprovação da OAB. Só que a discussão a respeito disso é trazida por um grande doutrinador carioca chamado Paulo Galieres. Ele escreveu um livro, Defensoria Pública e Cidadania. Nesse livro, ele diz o seguinte, que o mandato do defensor público, ele decorre da própria Constituição Federal. E daí não necessitaria do defensor público ter o prévio ingresso na OAB. E daí vários defensores públicos do Rio de Janeiro nem sequer foram aprovados na OAB. E essa é uma discussão que vem vem ganhando espaço, principalmente em demandas do TRF da terceira região em São Paulo. Vários defensores públicos paulistas ingressando com mandato de segurança
na Justiça Federal para que não haja necessidade de ter a inscrição no OAB. E daí, apesar de alguns editais exigirem um prévio ingresso no OAB, o entendimento que eu entendo pertinente é que não há necessidade, porque a própria Constituição já confere essa possibilidade de ingresso em juízo do defensor público, independentemente de prévio ingresso no OAB. Outra coisa é que o defensor público não precisa de procuração da parte para ingressar em juízo, já o advogado sim. Só que o defensor público vai precisar de poderes especiais em alguns atos que a lei exige poderes especiais, como por exemplo, confissão, ingresso de ação penal privada. Então, em linhas gerais, isso. E a Defensoria Pública também é uma carreira pública, já o advogado, a carreira de natureza privada. Essa, em breves linhas gerais, a diferença entre defensor público e advogado. Essa carreira é uma carreira nova que foi trazida pela Constituição Federal de 88 e foi alçada ao patamar que está hoje, principalmente por algumas reformas legislativas, trazidas principalmente pela Lei Complementar 132 de 2009, que modificou a Lei Complementar Nacional da Defensoria Pública 80 de 94. Então, e mais recentemente posso citar para vocês a Emenda Constitucional 80, que trouxe uma nova redação ao artigo 74 da Constituição Federal. Então, isso, em linhas gerais, traz a importância dessa carreira, e é uma carreira que vem ganhando espaço nas mídias, no Brasil, de um modo geral, porque é uma carreira que possibilita o acesso à justiça daquelas pessoas que nunca tiveram nenhum acesso, não tiveram acesso a nenhum direito. E aí, pessoal, agora veio, após essa breve introdução, eu passo a tratar para vocês acerca da legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas. Essa discussão acerca dessa legitimidade da Defensoria Pública, trouxe até para o Eduardo, antes aqui de chegar aqui na universidade, eu estava discutindo com ele que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente a DIN 3943, anotem aí, a DIN 39 ABI 3943. Essa DIN foi proposta pela CONAMP, Confederação Nacional dos Ministérios Públicos. Por que ela foi proposta, essa DIN? Porque ela questionou a legitimidade da Defensoria Pública trazida por essa lei aqui, que modificou o artigo 5º, inciso 2 da Lei de Ação Civil Pública. Alguém sabe qual é a Lei de Ação Civil Pública aqui? 7347. 7347. De 85. Lei 7347 de 85. O que o Ministério Público questionou nessa ação? Questionou acerca da impossibilidade da Defensoria Pública de propor ação civil pública na seara dos direitos difusos. Porque, segundo a CONAMP, nessa ação, a Defensoria Pública estaria num choque de poderes com o Ministério Público, porque, segundo a CONAMP, só o Ministério Público poderia propor ação na seara dos direitos difusos. Então, essa discussão também ganhou corpo acerca dos direitos coletivos também. Porque a CONAMP entendia que a Defensoria Pública só poderia propor ação civil pública nos direitos individuais homogêneos. E desde que a natureza da demanda seja de pessoas essencialmente pobres. Essa
em linhas gerais, foi a ação da comanda, questionando a legitimidade da Defensoria Pública na seara do direito difuso coletivo, dizendo que nós só poderíamos propor ação no que tange aos direitos individuais homogêneos se envolver a demanda pessoa pobre, ou seja, hipossuficiente, nos termos da lei. Direito difuso, exemplo, direito ambiental, é aquele que pertence a todas as pessoas e ninguém ao mesmo tempo. Esse é o exemplo do meio ambiente. Direito coletivo, direito de um sindicato, por exemplo, de uma categoria profissional, categoria dos professores da UFG. Esse é um direito pertencente a uma coletividade que você pode determinar. O direito difuso é indeterminável, você não pode determinar a quem pertence. E o direito individual homogêneo ao indivíduo por si só. Então, pessoal, em linhas gerais, essa legitimidade foi questionada nessa ADIM 3943. E aí, o que chegou à conclusão do Supremo Tribunal Federal nessa ADIM 3943? Informação recente desse mês, viu, pessoal? Só para vocês terem ideia, o Supremo Tribunal Federal julgou no plenário essa ação esse mês. O STF decidiu, digo de aplauso essa decisão, que a Defensoria Pública ela pode propor ação civil pública tanto por direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Ou seja, que a nossa legitimidade é ampla, mas ampla e restrita, não. Ela é ampla, porém, essa legitimidade ela só vai ser possível se houver pelo menos um suficiente envolvido. Ou seja, uma pessoa que é tutelada pela Defensoria Pública. Pode falar. Professor, com relação à ADIM 3943, o que seja o Ministério Público a propô-la? Foi algum conflito de interesse, por acaso? Na realidade, o que motivou a propositura da ADIM 3943 foi um jogo de vaidade do Ministério Público que não aceitou que a Defensoria Pública entrasse como mais um órgão legitimado da tutela coletiva. Por quê? Porque o Ministério Público se achou como o único legitimado na seara do direito difuso e coletivo. E por isso, esse jogo de vaidades, essa é uma luta de poder. Como é que chama? Uber. É uma luta pelo poder da ação civil pública, pelo poder da legitimidade da ação civil pública. E daí, o que ensejou essa propositura dessa ADIM foi isso. E aí, pessoal, essa legitimidade é ampla, porém restrita a essa temática aqui, o envolvimento de pelo menos um hipossuficiente. E daí a Defensoria Pública pode propor uma demanda que beneficie o pobre e o rico? Com certeza, sem problemas. É possível? Por exemplo, na seara ambiental, lá embaixo do Garça temos o Rio Araguaia. Se a Defensoria Pública propuser uma ação civil pública que vise coibir o lançamento de dejetos no Rio Araguaia, essa demanda beneficiará tanto pessoas com poder econômico como pessoas hipossuficientes. E daí ser plenamente possível a demanda da Defensoria Pública nesse sentido. Então, pessoal, como passo inicial aqui, trago essa novidade jurisprudencial para vocês. E aí, ficou bem assim caracterizado essa decisão. Olha só, o que decidiu o STF, em linhas gerais, em resumo. Ficou só, é constitucional a Lei 11448 de 2007, que alterou a Lei 7347 de 85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para a população civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Foi decisão do plenário, ADIM 3943, relatora ministra Ricardo Núcio, julgado no dia 6 e 7 de
maio de 2015. E aí eu trago para vocês a necessidade do ensino jurídico também ser um ensino focado em casos práticos. A necessidade que vocês têm nos dias atuais de ter uma frequente atualização jurisprudencial. Ou seja, leitura de informativos do STJ, Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é de imprescindível conhecimento de todos vocês. Tanto no aspecto da discussão acadêmica, quanto para a discussão no aspecto de concursos públicos, que eu estou dizendo aqui para vocês, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho nessa seara para vocês. E aí aqui, faço uma sugestão aqui de leitura semanal para vocês, de um site chamado Dizer o Direito, que eu recomendo assim para vocês. Isso eu aprendi depois de 10 anos de formado. Então essa leitura do Dizer o Direito é muito importante para vocês conseguirem fazer essa atualização jurisprudencial da melhor forma possível. E aí, vocês poderem fazer uma pasta, vocês façam a leitura de todos os informativos, para que sejam atualizados. O profissional jurídico é muito exigido nesse aspecto. E daí faço essa sugestão para vocês, para que vocês possam ler esse site e conseguir fazer essa atualização jurisprudencial, que é o ensino do momento. Os lead cases do STF e do STJ, muito importante para o conhecimento jurídico também. Perfeito, pessoal? Então eu trouxe essa atualização aí jurisprudencial para vocês. Tanto é que minha palestra em 2011 agora já está alterada. Porque naquela época eu trazia, o STF vai decidir sobre isso. Agora não, o STF decidiu e conferiu essa legitimidade. E aí, graças a Deus, porque temos vozes no STF que dão respaldo para a Defensoria Pública, o que é muito importante. Nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que dão respaldo às nossas teses jurídicas. E daí, pouco a pouco, a Defensoria Pública vai ganhando seu espaço. Pessoal, eu trago aqui a evolução legislativa da legitimidade da Defensoria Pública. Antes da Lei 11.448, havia o entendimento, pessoal, que o artigo 82, inciso 3º do CDC, porque que aconteceu? Antes da Lei 11.448, não havia legitimidade expressa da Defensoria Pública como órgão legitimado da tutela coletiva. E aí, houve um julgado do Superior Tribunal de Justiça, julgando um recurso especial 55.111 do Rio de Janeiro, onde o NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pugnava pela sua legitimidade mesmo antes da Lei 11.448. E aí, o que o Superior Tribunal de Justiça sinalizou? Que mesmo antes da Lei 11.448 de 2007, era possível a legitimidade da Defensoria Pública. Por quê? Porque a Defensoria Pública, sendo um órgão pelo Código de Defesa do Consumidor, possibilita que órgãos possam propor ações civis públicas. Como, por exemplo, o PROCON, sendo um órgão, pode propor ação civil pública. E a Defensoria Pública, como órgão, também poderia. Então, o primeiro fator aqui que eu posso sinalizar para vocês, que a nossa legitimidade foi reconhecida jurisprudencialmente, nesse RESP 55.111 do Rio de Janeiro, reconhecendo a legitimidade da Defensoria Pública na seara dos direitos do consumidor. Olha só como é que foi a emenda desse julgado. Ação civil pública, legitimidade, Defensoria Pública, interesses dos consumidores. A turma, por maioria, entendeu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil na defesa de interesses de consumidores. Na espécie, o NUDECOM, órgão vinculado à Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, por ser órgão especializado que acompanha a administração pública direta do Estado, perfaz condições previstas no artigo 82, inciso 3º do CDC. Então, o primeiro passo, então,
pessoal, foi o reconhecimento jurisprudencial. Segundo passo foi o reconhecimento expresso da legitimidade da Defensoria Pública na Lei 11.448, que alterou a Lei de Ação Civil Pública, inserindo no seu inciso segundo a Defensoria Pública. São órgãos legitimados para a corporação civil pública. Inciso segundo, a Defensoria Pública. Então, expressamente veio previsto. E aí, trouxe para vocês previamente toda aquela discussão da ADIM da Comando, a ADIM 3943, dizendo que a Defensoria Pública questionando acerca da legitimidade. Aí eu contei para vocês que agora, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que a Defensoria Pública pode propor tanto nos direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos, desde que haja a caracterização de pelo menos um hipossuficiente envolvido. Entenderam bem aí, pessoal? Tranquilo. Após a Lei 11.448, veio a modificação pela Lei Complementar 132 de 2009, a Lei Complementar 80 de 94. Se aqui for a Lei Complementar, então terá uma Lei Complementar 80 de 94 é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Quem quer ingressar na carreira da Defensoria Pública deve fazer a leitura atenta dessa lei. E aí, essa Lei Complementar 72 trouxe uma modificação na redação do artigo 4º, mormente no inciso 7. Olha o que trouxe. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Olha só, pessoal, último trecho. Quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Então, pessoal, para caracterizar a legitimidade da Defensoria Pública, nós vamos ter que demonstrar a pertinência temática da propositura da nossa ação civil pública, demonstrando que pelo menos um grupo de pessoas hipossuficientes está envolvido. E aí, como você vai provar isso? O que eu faço? Eu vou propor uma demanda, por exemplo, olha só, um exemplo prático para vocês aqui. Fiz uma ação civil pública quando eu atuava em Primavera do Oeste, Mato Grosso. Eu era assíduo frequentador do terminal rodoviário local. E aí, pessoal, comecei a observar reclamações de usuário do terminal local, dizendo que estava havendo a cobrança de uma taxa de banheiro na rodoviária. E aí eu passei a fazer uma investigação preliminar acerca desse fato. O que eu fiz? Eu colhi vários depoimentos de pessoas hipossuficientes que não ganhavam. E hipossuficiente, pessoal, esqueci de explicar isso para vocês. É a pessoa cuja renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos. Esse patamar de 3 salários mínimos são estabelecidos pela maioria das resoluções das defensorias públicas estaduais e federal. Por quê? Chegou-se à conclusão que até 3 salários mínimos é uma renda familiar que atende um requisito constitucional da hipossuficiência, que é o público-alvo da Defensoria Pública. E aí eu colhi o depoimento dessas pessoas hipossuficientes e anexei na ação. Para quê? Para comprovar que há hipossuficiente envolvido. Esse valor aí não depende da quantidade de membros de resistência. Então, esse é um critério subjetivo do defensor. Aqui cabe fazer essa apuração pura e exclusivamente ao defensor público. Não é o juiz que determina que eu faça isso. Não é o promotor que me determina nada. Eu sou autônomo para decidir quem eu atendo e quem eu não atendo. E eu tenho que estar baseado no critério da renda familiar.